Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 4. Apenas 4 versículos para a nossa meditação, para o início da nossa meditação. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1. Sagradas Escrituras diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Odiaram-no e já não podiam mais falar pacificamente. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor ministre o nosso coração, que o Senhor fale a nossa vida e que o Senhor transforme, Senhor, cada um de nós na imagem do nosso Senhor Jesus. Que haja, Senhor, uma disposição no coração, na alma, de aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho o encargo do Senhor de compartilhar a palavra nessa noite sobre a vida de José. Eu quero falar um pouquinho sobre José, quero pensar um pouquinho sobre esse homem, esse jovem, e eu queria pensar em José como um modelo de motivação e atitude. José tem uma motivação e tem uma atitude correta, apesar das circunstâncias. E eu queria pensar um pouquinho com os irmãos em 3 capítulos, ou 3 estágios, ou 3 fases da vida de José. Queria pensar com vocês e compartilhar algo que Deus tem falado ao meu coração. Eu tenho estudado um pouquinho sobre a vida de José e tem sido muito edificante para mim, e com esse propósito eu queria repartir com vocês aquilo que tem sido bênção para mim, que tem me motivado, me desafiado a ser um homem de Deus em meio a dificuldades. E alguém que é catedrático em sofrimento, alguém que você estuda a sua história, e parece que cada vez que ele é mais fiel, as coisas vão ficando pior. José, a impressão que a gente tem é que ele vai caindo para baixo, né? Ele vai tombando e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. Quando você pensa que vai terminar tudo, ele cai no trono. Algo que nos impressiona. José tinha uma vida muito comum, muito comum. O que havia de incomum na vida de José era a sua atitude diante do sofrimento. José era um homem de dores, um homem que passava o que todos nós passamos, um homem que tinha família com problema, como todos nós temos, um homem que tinha, como nós temos, igreja com dificuldade de relacionamento, família, trabalho. Mas José mantinha uma atitude muito positiva e uma motivação exemplar. Eu queria pensar com os irmãos um pouco sobre isso nesse tempo que o Senhor nos proporciona. Há muito tempo atrás, na década de 80, um autor chamado Robert Schuller, ele escreveu um livro pequenininho chamado Floresça Onde Você Está Plantado. Esse livro fez muito sucesso. E é interessante que ele era fino, mas um livro muito bom, mas o seu título ele era melhor do que o seu conteúdo. Você ia ler o livro, não era tão bom assim, em detrimento da sua proposta, comparado com o seu título.
De fato, eu queria pegar essa ideia de floresça onde você está plantado. Irmãos, nós temos uma ilusão de que se as coisas fossem melhor, nós seríamos melhores. Nós temos uma ilusão de que se as circunstâncias se adequassem e elas mudassem, nós faríamos diferente. Nós temos o sonho também de que se as coisas melhorarem, elas vão melhorar, a gente vai fazer melhor. E a maioria das pessoas passam a vida esperando as coisas melhorarem para ele ser melhor. E ele justifica a sua atitude ruim, ou nós nos justificamos devido à circunstância. E é comum as pessoas pensarem assim: olha, pastor, nós estamos passando uma fase difícil, mas assim que os nossos filhos terminarem a escola, aí sim a gente vai ter tempo para Deus, a gente vai ter um tempo melhor e a gente vai se dedicar. Eu vejo pessoas falando para mim assim: pastor, meus filhos são muito pequenos, eu não posso agora, mas eu também tenho um salário ruim, uma dificuldade financeira, assim que isso melhorar, a gente vai fazer as coisas melhores. Vejo pessoas também dizendo assim: pastor, eu queria ter tempo para estudar, tempo para ministrar, tempo para pregar o evangelho, mas deixa eu aposentar. A hora que eu aposentar, eu vou fazer alguma coisa diferente. Por outro lado, nós damos desculpas do tipo assim também: pastor, eu tenho muita vontade, mas eu tenho um problema sério lá em casa. E aí, ao discorrer o seu problema, ele diz: isso me impede de ser uma bênção. E normalmente nós nos desculpamos, nós colocamos a culpa na circunstância, em pessoas, porque nós não temos uma atitude correta, não temos uma postura cristã que José teve, e José vai nos ensinar um pouquinho sobre isso. Sua circunstância não pode determinar a sua atitude. Eu vou repetir: a sua circunstância não pode determinar a sua atitude. É possível ter uma atitude boa numa situação adversa, como também é possível você ter uma atitude ruim numa circunstância boa. E nós vamos pensar um pouquinho em José, nas 3 fases da vida de José, e José é um exemplo para nós, e no final nós vamos fazer algumas aplicações interessantes e que com certeza ela vai edificar a sua vida e te desafiar a ser um cristão autêntico. Primeira questão que eu queria pensar com os irmãos, como ainda introdução, de que a história de José, ela é um drama. É um drama. Há pouco tempo a Record fez muito sucesso com a história de José. Livros foram escritos e venderam muito por causa da história de José. A história de José, ela é um drama cheio de conflitos familiares, de traição. Se você olhar a história de José, a palavra traição aparece em todos os capítulos da sua história. Se você olhar a família de José, ele tem problema de ponta a ponta. José é um homem que vive muitos conflitos, mentiras. A história de José é uma história marcada por mentiras, mas a história de José também é uma história marcada por injustiças. É interessante que todos nós temos uma história de injustiça. Todos nós nos sentimos vítimas da vida e temos uma explicação, às vezes, para os nossos fracassos, para nossas omissões, em nome de um fracasso, em nome de sofrimento e de injustiça. E é interessante que o homem que de uma situação tão caótica, de uma história tão contraditória, de uma moenda de Deus, sai doçura. Um homem consegue ter uma atitude tão positiva. E talvez a marca maior da história de José seja a sua atitude de perdão. José é um exemplo de uma pessoa, exemplo de trabalho, exemplo de sucesso na vida. E eu queria pensar em José e já fazer um paralelo um pouco aqui com o seu trabalho. Eu queria pensar um pouco na vida de José e na sua atitude no trabalho e com o seu trabalho. E eu queria fazer uma pergunta para a gente começar a nossa meditação. Você gosta do seu trabalho? Você faz o que você gosta? Você está contente no seu trabalho? Você tem boa motivação para trabalhar? Se você fosse teu patrão, você te contrataria? Que nota você daria para você como um trabalhador? Que nota você daria para você como um empreendedor? Naquilo, você que é patrão, naquilo que você faz. Você tem motivação para o que você faz? Você tem uma atitude correta no seu trabalho? O seu trabalho é o ideal? Você está esperando um outro trabalho melhor? Você está frustrado no seu trabalho?
Eu fico olhando, irmãos, e percebendo a maioria das pessoas estão frustradas daquilo que estão fazendo, insatisfeitas com o ganho, com o ambiente, insatisfeito com os relacionamentos do trabalho. Irmãos, nós vivemos hoje, nós temos um espírito de insatisfação. Há uma insatisfação em relação à família. A maioria das pessoas estão insatisfeitas com a sua família. A maioria estão insatisfeitos com o seu salário, com o seu trabalho. Se nós fizéssemos uma pesquisa hoje aqui, se você pudesse mudar de trabalho, você mudaria? Você ia assustar de ver o número de pessoas que estão insatisfeitas com o seu trabalho. Se você pudesse avaliar o seu trabalho e dissesse assim, seu trabalho, você tem condições de trabalho? Aonde você está, você tem boas condições de trabalho? Eu gosto muito de conversar sobre trabalho, e às vezes você começa a conversar com alguém, ele diz, pastor, deixa eu te explicar, a minha profissão é uma profissão que ela já está prostituída, a minha profissão é uma profissão que já está contaminada. Eu digo, meu irmão, todas as profissões estão contaminadas, todas as atividades, não há nada novo debaixo do céu. José nos ensina isso, irmãos. Quem era José? Rapidamente, seu pai era Jacó, sua mãe Raquel, ele tinha um irmão por parte de mãe chamado Benjamim, e ele tinha mais alguns irmãos por parte de pai. Eles eram 12 irmãos, e ele era o caçula. Uma família próspera, uma família que tinha uma condição financeira muito boa, e a gente vai ver a primeira fase da vida de José, é uma fase muito difícil. A melhor fase da vida, no caso de José, foi a mais difícil, por incrível que pareça. A fase de maior decepção, de tribulação, de angústia da vida de José, era a primeira fase da sua vida na sua casa. A casa de José era uma casa muito difícil de viver. Eu imagino José, depois de velho, alguém diria para ele assim, José, que saudade da infância. Ele dizia, eu não tenho saudade da infância. Eu não, você pode ter saudade da infância, da minha infância eu não tenho saudade. José trabalhava muito, ele apacentava o rebanho de seu pai. Provavelmente ele cuidava do gado miúdo, que era o gado pequeno, ovelha, cabritos, tira leite, servia os irmãos, e ele era o caçula. E você imagina, irmãos, um caçula de 12, o que não passa, né? Quem é caçula aqui sabe, né? Os cascudos são todos para caçula, né? O serviço mais pesado é para caçula. Quem é caçula, converse com um caçula de uma família grande que você vai ver que dificuldade que é ser caçula. Mas José tinha um problema estrutural na sua família muito sério. O seu pai cometia um dos piores pecados que um pai pode cometer, que é a predileção por filho. É interessante que esse tema é um tema tão palpitante, um tema tão sensível, que se você perguntar para todos os pais aqui, você faz acepção de filhos? Você faz diferença dos seus filhos? Unânime, todos os pais vão dizer, eu não. Mas se você perguntar para os filhos, eles vão dizer, ele faz. Todos os filhos, toda a família que tem pelo menos 3 ou 4 filhos, se você perguntar, ele vai dizer, não, de fato lá em casa tem o mais queridinho. E aqui no caso de José, o queridinho do papai, que era ele, era descarado. Não era algo assim, escondido, meio disfarçado, né? Era descarado. E os pais normalmente dizem, meus filhos falam que eu faço acepção, uma diferença, mas eu não faço não, Deus sabe, né? Às vezes Deus nem permite os pais enxergarem, né, essa maldade tão grande produzida pelo coração pecaminoso de um pai ou de uma mãe, às vezes nem percebe. José aqui, irmãos, ele não escondia a sua predileção. Sabe o que ele fazia? Naquela época, todos os filhos eram considerados escravos. Filho era escravo. Por isso que as pessoas queriam ter bastante filho para trabalhar, ter mão de obra de graça. Então, todos os escravos usavam manga curta. Tinha que usar manga curta, era um símbolo da escravidão. Mas os príncipes e os nobres usavam mangas largas. Como José era o queridinho do papai, sabe o que o pai dele fez com ele, gente? Achando que estava fazendo bem? Falou, todos os outros 11, escravo e manga curta. Você, manga longa.
e colocava a manga longa. Agora você imagina esse menino no meio dos outros irmãos. Na frente do pai ninguém falava nada. Quando o pai virava as costas, eles pegavam ele, falavam mal dele o tempo inteiro. Agora você imagina que conflito, porque ele tinha o amor e o carinho do pai e da mãe, mas tinha aversão dos irmãos. Irmãos, era tão difícil o relacionamento dele com os irmãos, era uma situação tão caótica, que o texto chega a dizer que eles odiavam e não lhe podiam mais falar de forma pacífica. Não tinha mais diálogo. Irmãos, essa história foi tão longe. José começa a sofrer tanto com essa situação, que o resultado disso é a inveja dos irmãos. E se há alguma coisa que é terrível em família, em relacionamento, é inveja. José sofria muito com a inveja dos irmãos. Mas essa inveja foi crescendo, e a hostilidade no trabalho foi tão grande. E isso somado à imaturidade de José. José era muito ingênuo, muito novo, ele tinha 16 anos, 15, 16 anos. No finalzinho aqui ele vai ter 17 anos. Que quando ele tem um sonho, Deus mostra as coisas para ele, e ele é inocente, e ele compartilha os sonhos dele. E aqui nós já aprendemos uma lição muito grande com José. Cuidado com quem você compartilha teu sonho. Cuidado. E ele chega para os irmãos dele, 11 irmãos, fala, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Sabe o que Deus mostrou? Deus mostrou 12 feixes de trigo, assim, de comida. E um feixe ficava bem pezinho. E os outros tudo ficava assim, deixa eu interpretar para vocês. Eu sou esse que fica em pé e vocês me adoram, vocês me reverenciam e tal, né? Tá bom. Né? Ele talvez imaginando que os irmãos iam ficar numa alegria, né? Dele estar contando essa palavra, né? E ela se cumpriu. Era de Deus, mas não era a hora certa de falar. Irmão, sabe o que acontece? José é traído pelos seus irmãos com a idade de 17 anos. Eu não sei se você já teve uma experiência de traição na tua vida. Eu não sei se algum dia na tua vida você já passou por uma situação de traição. Você ser traído por alguém. E traição é assim, quanto mais você ama, mais dói. Se quem te trai é uma pessoa que não te ama muito, você não tem muito amor, não dói tanto. Mas sabe quem traiu José? Os seus próprios irmãos. E eles bateram nele, jogaram ele, venderam ele. Ele foi vendido por 20 ciclos de prata. Agora, sabe, irmãos, o que é impressionante? José entra na segunda fase da sua vida e ele cai na casa de Potifar, como escravo. Um adolescente. Qual era a função? Escravo. Desafio? Viver, sobreviver. Escravo não tinha valor nenhum. Se filhos não era escravo, escravo de verdade mesmo, não valia nada. Um patrão podia matar um escravo. O escravo ia morrer, era só uma questão de tempo. O trabalho que ele era sujeito ia morrer. Era só uma questão de tempo. Ele poderia morrer mais lentamente, mas que ia morrer logo, ia. O escravo tinha essa função. José vivia numa situação de escravo, a morte iminente, hostilidade. Mas sabe o que acontece com esse rapaz? Ele tem uma comunhão com Deus, ele tem uma fidelidade a Deus, ele leva tão Deus a sério, que Deus estava com ele. Irmãos, a Bíblia diz que Deus estava com José, e Deus o abençoou, fazendo ele prosperar na casa de Potifar. Tudo que José fazia era bem sucedido. E aí José começou a ter uma atitude que talvez seja uma das mais importantes para a gente aprender com ele hoje. O que vinha nas mãos dele, ele fazia bem feito. Como escravo. As condições de trabalho eram as piores. O reconhecimento era mínimo. Mas ele fazia bem feito. Mas ele fazia tão bem feito, que logo começou a aparecer. Eu imagino ele fazendo um jardim, construindo uma cerca, cuidando de um animal, plantando. Logo Potifar olha para aquele rapaz e disse assim, não, esse rapaz é diferente. Irmãos, ele ganhou uma promoção. O fato dele ser um homem abençoado chama a atenção do seu Senhor e confiou a ele tudo o que ele tinha. E agora, irmãos, aquele jovem que ha sido vendido pelos irmãos, nessa altura ele está na casa de um homem rico, agora como escravo, cuidando de tudo.
E agora ele virou o gerente geral. E aí, irmão, nós vamos entrar num outro estágio da vida dele, que é a crise do crescimento. Deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que você crescer, isso vai gerar crise. Toda vez que você prosperar, você vai ter dificuldade. Toda vez que você for abençoado, as bênçãos do Senhor, as vitórias, as conquistas, elas trazem dor. A gente chama isso de dor de crescimento. Os médicos sabem disso, as crianças têm dor de crescimento. Agora você imagina, José, o homem que cuidava de tudo. Fala com José. Estão precisando resolver isso aqui? Fala com José. Mas tinha uma outra questão na vida de José, que José era muito bonito. José era um rapaz bonito. Eu fico imaginando esse negócio de ser bonito, deve ser interessante, né? Vocês conseguem imaginar o que é ser bonito? Para mim não é fácil imaginar. Talvez para você seja mais fácil imaginar o que é ser um moço bonito. Um moço que entra assim, para tudo. Sabe aquele rapaz que entra assim, todo mundo olha assim para ele? Meu Deus, onde saiu isso, né? As moças ficam suspirando, né? As mães olham e falam, é esse que eu quero para genro, né? E esse rapaz era muito bonito. Agora veja bem, gente, poder, sucesso, beleza, o que isso atrai? Perigo. E José começa a passar por um processo que a esposa de Potifar, logo ela, começa a dar de cima dele. E ela tem uma palavra só para ele. Onde encontra ele? Deita comigo, deita comigo, deita comigo. E ele fugindo, ele fugindo, ele fugindo. Irmãos, uma hora essa mulher junta ele num canto, que ele sai correndo, ela fica com a roupa na mão, ela apronta um griteiro, que vocês conhecem a história. E como prova de que Deus é fiel, de que Deus cuida de nós, como prova da sua fidelidade, porque José foi fiel, foi honesto, poderia ter saído com essa mulher, ser amante dessa mulher, talvez ninguém nunca descobriria. Mas por ter valores, por ter princípio, por ter uma atitude, José ganha uma grande promoção. Prisão. Sabe, às vezes nós nos iludimos achando que ser honesto, toda vez que você vai ser honesto, você vai ganhar uma coisa muito boa. Necessariamente não, irmãos. Ser honesto, ser fiel é uma obrigação nossa como cristão. E esse rapaz ganha a prisão. Ele é um homem de princípio. Ele não negocia os seus valores. E ele diz, como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Veja que, apesar de toda aquela circunstância, estava longe dos parentes, estava longe dos pais, estava longe da sua história, estava perdido, era um escravo, não tinha valor. Já tinha sofrido tanto, e agora com tudo que as coisas estavam ficando boas, por causa de um valor, esse homem cai numa prisão. E quem olha para a vida de José diz, rapaz, esse homem não tem sorte. Quem olha para ele diz, cara, você tem que cuidar da tua vida, tem alguma coisa errada. Tem pecado na tua vida. Rapaz, teus irmãos te vendem, a hora que começa a melhorar, você vai para a prisão, essa mulher invoca com você e você vai para a prisão. E aí nós temos a decadência da humanidade aos pés desse jovem. Alguém aqui já foi preso? Já foi presidiário? Ninguém vai levantar, né? Mesmo que já foi, né? Mas alguém aqui já visitou uma prisão? Quem já visitou? Alguns. Sabe o que é prisão, irmãos? É o estágio do inferno. Você quer saber como é que é o inferno? Passa algumas horas dentro de uma prisão. Prisão é o estágio do inferno. Prisão cheira a morte. O cheiro de um presídio não tem lugar nenhum. Você pode, de qualquer lugar, aquele cheiro é característico. É o cheiro da morte, é o cheiro do inferno. Agora esse rapaz está dentro da prisão. Agora o seu status é presidiário. Agora ele está dentro de celas, convivendo só com condenados. Mas, irmãos, dentro dessa prisão, esse rapaz tem uma atitude tão boa. Tudo que vem às mãos dele, ele faz tão bem feito. Ele vai limpando os banheiros, ele vai limpando o chão, vai atendendo as pessoas, e vai conversando, e ele vai mostrando, ele vai ter uma atitude cristã ali, uma atitude boa ali dentro, que chega uma hora que o carcereiro pega ele, cai na simpatia, dá a chave, ele, você vai cuidar de tudo isso aqui.
Floresça onde você está plantado. O pior lugar do mundo para esse homem florescer. Pior lugar para ser um homem de sucesso. Ele era um homem de sucesso dentro da prisão. E aí, irmão, sabe o que acontece? Porque ele tem uma atitude correta no seu trabalho, dentro da prisão, Deus o honra, Deus o abençoa, e aí a oportunidade chega. Eu quero dizer uma coisa para você. Você está num lugar ruim hoje? Você está num emprego ruim? Você está fazendo alguma coisa hoje que você não gosta, que não é o ideal? Faça o seu melhor, se dedique. Faça para o Senhor. A oportunidade vai chegar. Irmãos, é assim. O que está nas tuas mãos? O que Deus permitiu que você fizesse agora? Você está cuidando de um tanque, está cuidando de um fogão, você está limpando um banheiro, você está trabalhando num serviço ruim, você está ganhando pouco. Tenha uma atitude correta, Deus vai te honrar. A oportunidade vai chegar. Quem que cai na prisão dele? O copeiro e o padeiro. E aí, uma hora lá, conversa de sonho, eu disse, espera aí, esse negócio eu entendo, está aqui. Quando você estiver lá, lembra de mim, viu? Daqui a pouco, né? Faraó tem um sonho, né? E José vai lá, vocês conhecem a história, interpreta o sonho, salva o império. A interpretação de José, ele é crucial, um homem preparado, não existe sorte, né? É a preparação, a oportunidade chega, e aí José vai lá. E José se torna o vice-governador do maior império daquela época. O que nós podemos aprender com José, irmãos? O que José nos ensina? Eu tenho 6 princípios que eu aprendo com José e depois o último que para mim é o mais importante. Nós aprendemos atitudes, princípios, motivação, valores espirituais, fidelidade. Mas algumas questões que permeiam a vida de José seriam muito importantes que você entendesse. Isso vai te ajudar, isso vai trazer paz para o teu coração, isso vai trazer alento para a tua alma, isso vai trazer desafio e motivação para você. Primeiro, ódio, ciúme e inveja são sentimentos destrutivos, mas eles estão perto de nós a todo tempo. Todo lugar que você for, você vai encontrar ódio, você vai encontrar ciúmes, você vai encontrar inveja. Todo lugar. Toda igreja tem isso, toda família tem isso, todos os parentes têm isso, todo trabalho tem isso, toda escola tem isso. Pergunta para os teus filhos se lá na escolinha dele não tem isso. Vai numa escolinha de criança de 5 anos de idade, tem isso lá dentro. Escolinha de criança de 5 anos. Tem maldade de criança de 4 anos. Vai lá que você vai ver. Vai lá no lar dos velhinhos. Já estão todos pegando na mão de Jesus, indo para a glória. Tem maldade. Tem maldade, tem inveja, tem tudo isso. E sabe, irmãos, como nós lidamos com isso? Nós fugimos. Nós queremos ir para outro lugar. Toda vez que nós estamos num lugar hostil, de ódio, de inveja, de ciúmes, contra a gente, a vontade da gente é fugir. A minha esposa é minha testemunha disso. Como a gente tem vontade de sair, de fugir, quando a situação está difícil. Agora, sabe onde que existe um lugar ideal que não tem isso? Só no céu, só na Jerusalém que nós cantamos aqui. Aonde você for, vai ter isso. O que José me ensina, irmãos, que não adianta mudar de lugar, tem que mudar de atitude. O que José me ensina é que nós temos que enfrentar. Mudar de lugar não resolve. José foi uma bênção na casa dele, naquele ambiente dos irmãos, ele foi uma bênção na casa de Potifar, ele foi uma bênção no presídio e foi uma bênção no trono. A segunda verdade que eu aprendo desse texto, irmãos, que me impressiona muito, é que honestidade, competência, retidão e valores vão te levar à verdadeira prosperidade, não a falsa prosperidade pregada aí. Acredite nesses valores. Tem hora que parece que não vale a pena ser honesto. Tem hora que parece que não vale a pena fazer as coisas certas. Tem hora que parece que não vale a pena praticar os princípios de Deus.
Você olha, parece que você é o único que está fazendo, está todo mundo fazendo errado e eles estão melhor do que você. Tem hora que o Salmo 73 é a minha crise e a tua crise. Tem hora que Malaquias 3 é a minha crise e a sua. Esses dois textos diz que o povo de Deus começa a olhar e achar que ser ímpio é melhor do que ser crente. O salmista chega a dizer, meus pés quase que eu desviei. Porque eu olhei e dizia, é inútil servir a Deus, é inútil ser honesto, é inútil ofertar, é inútil orar, é inútil esperar em Deus. O ímpio faz tudo errado e ele está cada vez melhor. Eu faço tudo certo e eu só apanho. É uma ilusão da nossa alma, irmãos. A história de José me mostra que honestidade, competência, fidelidade, retidão vão te levar à verdadeira prosperidade. Espere. A gente acha que as coisas acontecem assim. O dia que o copeiro saiu, o copeiro esqueceu dele. Sabe quantos anos levou do dia que ele interpretou o sonho? 2 anos. 2 anos. Ele foi lá, interpretou o sonho, o cara está indo embora. Falou, rapaz, esquece de mim não, você vai estar lá, ó, tá, acabou. Irmãos, às vezes quando a gente está atribulado, angustiado e aflito, um dia demora tanto, não é verdade? Você imagina 2 anos. 2 anos. E José firme. Terceiro lugar, irmãos, esse texto me ensina que o Senhor está no comando. Ah, irmãos, como nós esquecemos que Deus é soberano. Irmãos, o sentimento que a gente tem às vezes é que Deus nos abandonou. Não é isso? Não é verdade? Ou isso acontece só comigo? Não aconteceu com você, de você às vezes estar numa situação tão difícil, que você olha para cima, você ora, parece que a tua oração não passa do teto. As pessoas te abandonam, do teu lado ninguém te apoia, de Deus parece que não vem nada, os inimigos te atacando, como era a história de José. E José olha para aquela circunstância, parece que Deus está ausente. Mas sabe, você olha a história de José, você vê que todo o tempo a mão do Senhor esteve sobre ele. Irmãos, o tempo todo nós precisamos crer, Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. Você não está nas mãos do teu patrão, você não está nas mãos de nenhum resultado médico, você não está nas mãos de nenhum homem, de nenhuma mulher, de nenhum marido, de nenhuma esposa, de ninguém. Você está nas mãos do Senhor. Irmãos, como me consola isso? Que segurança que esse texto me traz. Eu lembro de Jesus na frente de Pilatos, Pilatos tentando negociar ali, né? Pilatos acho que era político de Brasília, ele começou a negociar com Jesus, falou, você sabia que eu posso te matar ou te deixar vivo? Ou seja, você está na minha mão? Ele falou, você está enganado, rapaz. Você não pode fazer nada se o meu pai não deixar, eu estou nas mãos de Deus. Irmãos, a vida de José me ensina que nós estamos nas mãos de Deus. Diga para o seu coração, você está nas mãos de Deus, eu estou nas mãos de Deus. Quarto lugar, irmãos, eu aprendo que nós precisamos ter uma postura em relação ao pecado, de fugir do pecado. Nós brincamos muito com o pecado, a gente acha que dá para ir mais longe. Não, até aqui eu aguento, eu vou mais um pouquinho. José me ensina que em relação ao pecado eu preciso ser radical. Você tem uma situação de tentação na tua vida? É tentação financeira? Onde você está trabalhando, você está percebendo que o dinheiro está te sediando a tua alma, está mexendo com você? Foge. Você está tendo uma tentação sexual? Você está passando agora, nesses dias, você está passando uma tentação sexual? Foge. Você está percebendo onde que você está? Você tem percebido o seu coração? Irmãos, deixa eu dizer, nessa área, todos nós temos uma luz amarela, como um semáforo, verde, amarela e vermelha. A luz amarela está acendendo para você? Tem algum lugar que você está indo, que tem alguém que está mexendo com as suas emoções? Você percebe? Aprenda com José. Tentação sexual, foge. Deixa eu dar uma dica para os homens aqui. Internet, pornografia. Isso está mexendo com a tua vida?
Você percebe que você tem tentação nessa área? Está no começo? Busque ajuda. Busque ajuda. Foge. Foge. Ah, mas se eu fugir eu posso ser preso. Que seja preso. Ah, mas se eu fugir eu posso perder esse emprego. Que perca o emprego. Você olha para José, José perde dinheiro, perde poder, perde regalia, perde conforto, e ele diz, eu nunca poderia fazer isso ao meu Deus. Um homem que teme a Deus foge do pecado. Foge. Não tenha vergonha de sair correndo. Se tiver que deixar a roupa, deixa a roupa, mas foge. Você está tendo luta com o celular? Dá a senha para a esposa, para os filhos. Foge. Irmãos, em último lugar, o que eu aprendo com esse texto, José para mim é um exemplo de que para viver uma vida e ser bem-sucedido na vida, eu vou precisar aprender a perdoar. Para você ser bem-sucedido nessa vida, você tem que aprender a perdoar. Eu queria ser um músico, né? Eu falo isso sempre, né? Queria ser um ator, ou um músico, ou um pintor, para desenhar a cena linda dos irmãos no Egito. E quando ele fecha aquela sala, e ele abraça seus irmãos, a Bíblia diz que ele chorava tão alto, que ouvia de cômodos e mais cômodos, dentro do palácio, ouvia o choro de José, abraçado aos seus irmãos, perdoando os seus irmãos, beijando os seus irmãos, demonstrando todo o amor e carinho e convicção de um homem de Deus. Irmãos, todos nós passamos por situações que nós vamos precisar perdoar. Se você não consegue perdoar, você precisa aprender. Você tem que ser liberto. Todos nós temos história de alguém que pisou na gente, que humilhou a gente, que traiu. Todos nós temos. Ninguém é mais bonito que ninguém nessa área. Os próprios irmãos traíram ele e venderam ele. E sabe o que ele faz com esses irmãos? Ele perdoa. Sabe por que ele perdoa, irmãos? Porque ele tem uma visão da soberania de Deus. No verso 4 e 8 do capítulo 45, ele diz, os irmãos dele apavorado com aquela situação, ele diz assim, Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida de um grande livramento. Devido ao que aconteceu, irmãos, a família de Jacó foi poupada e no Egito. Depois veio Moisés, depois veio Davi, depois veio Jesus. Era a linhagem de Jesus. Era a história, a mão de Deus estava conduzindo aquela história. Irmãos, o perdão, ele é uma marca de um cristão. Se você não perdoa, você não é cristão. E se você acha que você é cristão e não perdoa, seus dias estão contados como cristão. Você vai precisar aprender a perdoar. Matricule-se na escola de Deus. E para encerrar, irmãos, eu quero fazer uma aplicação desse sermão, que ao fazer esse sermão, eu fui tentado a tomar o caminho mais errado que você pode tomar depois desse sermão. Que é sair daqui impressionado com José. Sabe quem era José? José era igual eu e você, alguém normal. Não tinha nada de especial em José. Sabe qual a diferença da vida de José? Era o Deus de José. Eu quero agora que você tire os olhos de José e olhe para o Deus de José. O Deus que capacitou José para aquela situação é o mesmo Deus que pode capacitar você. Você está entendendo isso? Você corre o risco de gerar uma idolatria, você ficar adorando José. José chega a ser considerado como modelo de Cristo. É verdade, mas José só tinha um segredo: Deus na vida dele. Um homem cheio de Deus. Se nós pudéssemos encontrar José lá no céu, falar, José, que coisa, como você era demais. Eles, para aí, rapaz, está enganado. Eu sofri naquele buraco, eu sofri naquela prisão, eu sofri naquela escravatura, chorei muito por causa dos meus irmãos, mas toda a minha vitória eu só tive porque eu busquei ao Senhor. Irmãos, José me ensina que nós precisamos estar cheios de Deus. Deus
Somente Deus. Somente Deus. É o Deus de José, irmãos, que está aqui hoje e pode mudar a tua circunstância e pode mudar o teu coração. Sabe, às vezes por fora não vai mudar nada, mas aqui dentro vai mudar. Lembra daquela história da tempestade que o marinheiro sobe, chama o capitão que é crente e diz: vamos orar que está vindo uma grande tempestade. E eles oram, e quando eles terminam de orar, a tempestade está pior. E aí o marujo olha para o capitão e fala: capitão, não adiantou nada orar, ficou pior. E o capitão experiente, homem de Deus, diz para ele: sabe o que é, marinheiro? Às vezes Deus acalma a tempestade, mas às vezes Deus quer acalmar o marinheiro em meio à tempestade. Irmãos, às vezes a circunstância não vai mudar nada, mas aqui dentro vai mudar. E se mudar aqui dentro, muda tudo. Não precisa mais mudar fora, é aqui. Se você perdoar, se você crer, se você se entregar, se você se deleitar em Deus, se você jogar no Senhor, acabou. Acabou. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Curve a sua cabeça. Quem sabe você está passando por uma hora difícil na tua vida. Quem sabe você está passando uma dificuldade grande no seu emprego. Você está desmotivado para trabalhar. Você ganha pouco, você acha que o que você ganha não é justo. Você não tem energia para acordar de manhã. Você está olhando para o lugar errado, você está olhando para o olerite, está olhando para o patrão. Hoje José nos convida para você olhar para ele e saber que Deus está cuidando da tua vida. Quem sabe nessas caminhadas pessoas te feriram e você está magoado com alguém, há ódio no seu coração, há mágoa. Quem sabe o sofrimento te azedou, você está uma pessoa amarga. Se alguém furar você, sai fel. E você tem até justificativa de sofrimentos reais. O Senhor te convida nessa noite para você perdoar. Perdoar. Quem sabe você precisa perdoar a si mesmo. Talvez você não tenha mágoa de ninguém, nem de Deus, nem de pessoas. Você não consegue perdoar os seus erros, porque você errou, você não admite que tem errado. O Senhor te convida nessa noite para você se perdoar, meu irmão. Ah, Senhor Jesus. Ore, meu irmão, ore agora. Se Deus falou com você nessa noite, ore. Quem sabe que Deus falou com você, você está à beira de uma queda moral, próximo de um adultério, de uma traição. Você tem brincado com adultério, sido leviano na área sexual. Você precisa ser tocado por Deus nessa noite, mudar, se arrepender, pedir perdão, agradecer por você não ter caído e dizer: Senhor, segura firme na minha mão. Foge. Assuma a sua fraqueza nessa noite, você não é forte. Faça como José, foge. Quem sabe você está se sentindo como José dentro de um calabouço, preso, abandonado, se sentindo abandonado. Quero dizer uma coisa para você: o Senhor tem cuidado de você, o Senhor está contigo. Talvez tenha alguém entre nós que está se sentindo sozinho. Irmãos, às vezes a gente sente uma solidão tão grande, deprimente. E nessas horas o diabo nos acusa e diz: ninguém te ama, você não é importante, tira a tua vida, você não vale nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus ama você e Deus está do seu lado, Deus está junto de você. Creia nisso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se Deus falou o teu coração nessa noite, comece a louvar o Senhor agora. Se Deus falou o seu coração, fique em pé, comece a adorar o Senhor. Comece a adorar. Comece a agradecer porque Deus falou. Deus falou porque Ele te ama. Deus falou porque Ele quer te preservar. Quem sabe você precisa de uma libertação nessa noite.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Oh, Senhor. Vamos cantar Deus, somente Deus. Vamos cantar faça desse cântico uma adoração. Não fique impressionado com José, fique impressionado com o Deus de José. Não fique impressionado com a sua circunstância. Creia que Deus pode mudar a sua circunstância. Faça desse cântico a sua oração. Em nome de Jesus.